o ditado, a união faz a força, mas na verdade ela pode fazer muito mais. Para alcançar soluções criativas e que promovam o desenvolvimento sustentável do planeta, é preciso união. E assim como os ecossistemas, nós também podemos trabalhar em conjunto. Se falta de um lado e sobra do outro, é possível ajustar as contas para que todos possam colher bons resultados. É por isso que a Agenda 2030 estabeleceu como objetivo número 17 fortalecer os meios de implementação e revitalizar parceria global para o desenvolvimento sustentável. Como as leis brasileiras podem contribuir para a construção de um futuro melhor? Tudo isso no Preservar a Lei. O crescimento econômico e a melhora de vida nos países em desenvolvimento dependem de políticas públicas eficazes. O último Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU diz respeito às parcerias e meios de implementação dessas políticas. O investimento estrangeiro deve ser regulamentado para estimular o mercado de trabalho. O Brasil possui leis sobre investimento e remessa de lucros para o exterior. Democratizar a tecnologia é outra política fundamental. O Marco Civil da Internet estabeleceu uma série de medidas de uso da rede e de promoção de ideias, de conhecimento e de liberdade de expressão. Aperfeiçoar o combate aos crimes tributários e à corrupção é uma forma de o Estado arrecadar e investir melhor. A legislação brasileira prevê responsabilidades e punições para a sonegação de impostos e crimes contra a administração pública. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Renato Zerbini Ribeiro Leão, presidente do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, e com José Eduardo Malta de Sá Brandão, diretor adjunto de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais do IPEA. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei. E para pensar em soluções inovadoras para problemas complexos como saúde, educação, justiça e paz, nada mais adequado do que fazer isso em conjunto por meio de parcerias. Doutor Renato, a ideia desse objetivo é essa mesmo? É preciso cooperação entre os países e até dentro dos próprios países para não deixar ninguém para trás e alcançar esse ideal de futuro mais justo? Isso mesmo, é uma alegria voltar à TV Justiça. E somar esforços é o que precisamos para alcançar não só esse objetivo 17, como também toda a agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que podem ser divididas em 4 grandes dimensões, justamente. A social, que seria aquela relacionada às necessidades humanas, saúde, educação, melhoria de qualidade de vida e justiça. A ambiental, que trata da preservação e conservação do meio ambiente. A econômica, que aborda o uso e esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos, consumo de energia, e a institucional, que diz respeito às capacidades de colocar em práticas esses ODS. E essas 4 dimensões somente conseguirão ser alcançadas à luz de um trabalho comum, de um esforço comum entre os 3 grandes atores da sociedade internacional: os estados, as organizações internacionais e os indivíduos. E, internamente, como é o caso do Brasil, do trabalho comum do Estado, a sociedade civil organizada e as demais e todas as instituições públicas e privadas. E o Brasil tem hoje a Agência Brasileira de Cooperação e uma série de leis que regem a atuação dela, como aqui prevê a doação de estoques públicos de alimentos para assistência humanitária internacional, por exemplo. Doutor José Eduardo, é dever do Estado esse posicionamento, levando em conta o princípio da cooperação previsto na Constituição Federal? O Brasil é um ator importante no cenário de cooperação internacional. Não só pelo volume de gasto, que não é tão grande, mas pela qualidade e pela aplicabilidade das entregas aos parceiros nos países de desenvolvimento, principalmente na cooperação técnica com compartilhamento de tecnologias. A ABC coordena esse trabalho aqui no Brasil e o IPEA acompanha e registra a cooperação brasileira por meio da publicação do relatório COBRAD, que descreve as práticas e gastos da cooperação internacional prestada pelo Brasil.
E uma das metas estipuladas é a de reforçar a parceria global e também em outros níveis que envolvem o setor privado e a sociedade civil. Pensando nesse engajamento, a ONU criou o Pacto Global, uma plataforma que reúne o setor empresarial para atuar tanto nos modelos de negócios como na implementação de projetos, como esse que a gente vai ver agora, que beneficiou um vilarejo no oeste do Pará com um sistema de tratamento de água. Quando a gente fala em Amazônia, a primeira coisa que nos remete na cabeça é o meio ambiente, a floresta, o verde. Mas as pessoas esquecem que embaixo da floresta tem gente. Nós moramos numa região que se chama Rio Tapajós, Suruacá, onde se tem 118, 120 famílias e população 385 pessoas. Boa parte das doenças aqui são de veiculação hídrica. É uma contradição você estar na maior bacia hidrográfica de água doce do mundo e a população ribeirinha viver estresse hídrico, né? A gente tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. Metade do Brasil vive com esgoto a céu aberto ou com fossas que muitas vezes não são feitas adequadamente e contaminam o próprio lençol freático da água que a própria pessoa está consumindo. Então morria crianças de diarreia, vômito, desidratação. E você vê assim, como eu tenho imagem na minha cabeça, que a criança olha para ti pedindo ajuda, cara. Um olhar fixo que para onde você vira, ela vira com o olho assim, ó. Mesmo doente, a gente não poder ajudar. É muito ruim, cara. A sensação é horrível. Então, a Aliança é um conjunto de organizações que se uniram em torno de um objetivo comum, que é levar saneamento para comunidades rurais em todo o Brasil. Ele é formado por 3 grupos, que são as organizações co-investidoras, as organizações de apoio e as organizações de acesso, que são organizações de base comunitária, que fazem o trabalho junto às comunidades na ponta. E aí, quando eles constroem junto, eles já têm um senso de pertencimento, a gente depois capacita para eles gerirem, administrar aquilo, explica que na cidade tem uma conta de luz, que eles têm que definir uma comissão da água, da maneira que eles preferem. Ganho que se tem, o que a gente ganha de volta é muito, eu diria que é muito maior do que o volume de investimento que você possa estar fazendo. Doutor José Eduardo, o Brasil tem hoje leis de incentivo à adesão de empresas que adotam práticas de sustentabilidade? Bom, eu queria acrescentar que é restrita a visão que somente o Estado deve incentivar a sustentabilidade, né, geralmente por meio de incentivos fiscais ou financeiros. As empresas devem também fazer sua parte, né? O próprio mercado e a sociedade são capazes de produzir esses incentivos. Na questão ambiental e econômica, por exemplo, que são 2 dos pilares do desenvolvimento sustentável, as empresas são sustentáveis diminuindo o desperdício de material, de água e quando reduz o consumo ou produz sua própria energia elétrica. Na dimensão social, isso ocorre quando a empresa possui um ambiente de trabalho agradável aos seus funcionários, quando cuida da saúde dos seus empregados e quando investe na formação do trabalhador. Essas iniciativas acabam refletindo na produtividade e na imagem da empresa junto aos consumidores e seus parceiros comerciais. O mercado financeiro, principalmente no exterior, já percebeu isso.
empresas sustentáveis já são priorizadas com linhas de crédito especiais e são pontuadas pelas agências de classificação de risco e investimento. Ou seja, as empresas já têm um grande incentivo econômico positivo para investir na sustentabilidade. E isso não precisa ser só dentro da empresa, pode ser também na comunidade em volta dela. No futuro próximo, as empresas não sustentáveis também terão incentivo, mas esse incentivo negativo. Eu creio que o próprio setor privado tem a capacidade de gerir e se organizar, seja criando manuais de boas práticas e selos de sustentabilidade. Esses selos de sustentabilidade, esses manuais, podem ser usados pelo Estado por meio de campanhas publicitárias e privadas, né, para pequenas e médias empresas, principalmente, que são mais difíceis de serem alcançadas, mostrando que é ser sustentável e que isso é bom para os negócios. Acho que a legislação brasileira tem que caminhar nesse sentido. E, doutor Renato, além das empresas, como o doutor José Eduardo estava falando agora há pouco, as organizações da sociedade civil também são as principais parceiras do Estado e da ONU nesse trabalho de acesso a direitos básicos como acesso à água, educação, saúde, saneamento? São um parceiro vital, conforme o doutor João Eduardo compartilhava conosco, esse trabalho comum em prol da afirmação da agenda de sustentabilidade é vital. E a parceria da sociedade civil organizada é crucial porque, na maioria das vezes, são eles que estão ali na ponta, só conviveram diretamente com as comunidades afetadas pelos graves problemas de sanidade, de fornecimento de água, de poluição, mas porque também estão executando e desenvolvendo projetos públicos e privados. A chave do êxito em várias experiências mundiais e também aqui no Brasil, de esforço comum em prol de uma agenda de sustentabilidade, se dá sem sombra de dúvidas à luz de um trabalho que nós chamamos trabalho tripartite, que é o esforço conjunto do Estado, da sociedade civil organizada, do setor privado e também da comunidade internacional. E nessa seara, a sociedade civil organizada, ela é essencial para levar adiante essa agenda e para que os resultados aconteçam e chegam às populações mais vulneráveis e necessitadas. Finalmente, desde a perspectiva da sustentabilidade, o futuro de todos nós está inexoravelmente conectado, né? Por isso que ninguém pode ficar para trás nessas ações em prol de um desenvolvimento sustentável. Excelente. E o Preservar Lei faz uma pequena pausa e a gente já volta. Preservar Lei está de volta e para promover a cooperação e o desenvolvimento sustentável, o objetivo 17 foi dividido em alguns eixos, como comércio, tecnologias e capacitação. No eixo comercial, uma das metas é ajudar países em desenvolvimento a aumentar as exportações e alcançar um sistema universal de comércio que seja justo e aberto para todos. Doutor Renato, a chamada rodada de Doha, que faz esse trabalho aí de negociação no âmbito da Organização Mundial do Comércio, tem contribuído com esse esforço para os países em desenvolvimento? Bastante interessante, porque a chamada rodada Doha, que oficialmente tem o nome de Agenda Doha para o Desenvolvimento, é um espaço internacional criado em 2001, cujo objetivo é justamente proporcionar essa diminuição do protecionismo comercial e das barreiras alfandegárias. E interessante porque os países em desenvolvimento, eles argumentam que os subsídios eles são impostos pelos países desenvolvidos. E aí parece que a rodada Doha vem um contínuo que leva a uma percepção de fracasso, mas
essa percepção ela ocorre porque a comunidade de estados ela não chegou a um consenso sobre as novas regras para a liberalização do comércio internacional, né? Sobretudo, de um lado, os países europeus e os Estados Unidos, com os subsídios agrícolas, e, por outro lado, os países em desenvolvimento. E aí a consequência desse sistema de subsídios é o impedimento a uma efetiva concorrência no mercado agrícola. Então, os agricultores não aumentariam a produtividade porque não tem como escoar a sua produção e o preço dos alimentos não cai. Daí que o consumidor final é quem acaba suportando o ônus dos subsídios agrícolas. Então, o grande desafio da rodada Doha é tornar o comércio internacional mais justo e equitativo, o que não ocorre no presente momento, né? A ideia, por exemplo, buscar uma ampliação do comércio internacional por meio da eliminação de certas barreiras tarifárias e não tarifárias, e fazendo uma conexão com os ODS, então deve ser incondicionadas, obrigatórias, inegociáveis e operacionais essas medidas todas, baseando-se em avaliações objetivas, e não devem ser tratadas como processo de barganha no contexto de entendimento apenas das nações mais desenvolvidas ou das nações mais ricas. Por isso é que o escalonamento do tratamento diferenciado e especial permite a eliminação gradativa dos benefícios com base em critérios objetivos criados, né, pelas autoridades supervisoras. Então, em consequência, o tratamento especial e diferenciado para os países em desenvolvimento constitui parte integral de todos os elementos de negociação dessa rodada Doha, que, apesar de todas as críticas, ainda é um espaço político, um fórum onde os países, os estados, os mais ricos, os em desenvolvimento, sentam para tentar chegar a um denominador comum nessa seara. A Agenda 2030 também estipula o aumento significativo das exportações dos países em desenvolvimento. Por outro lado, as empresas brasileiras sofrem cada vez mais com barreiras impostas aos produtos brasileiros. Doutor José Eduardo, o fortalecimento da OMC nesse trabalho de equilibrar o comércio internacional confere segurança jurídica ao setor? Bom, tem duas coisas aqui. Tem uma questão nacional e uma questão internacional. No contexto internacional, como foi colocado, para acompanhar a meta global, foi estabelecer que os países devem se aproximar às tarifas aduaneiras médias da média mundial. E nesse ponto, o Brasil ainda está distante. A nossa média tarifária, por exemplo, ainda é bastante alta, mesmo comparando com países em desenvolvimento e com aqueles próximos ao nosso volume de comércio internacional. Esse é um ponto que o Brasil precisa melhorar, reduzindo tarifas de importação e, principalmente, regimes especiais de importação que privilegiam alguns setores em detrimento de outros. E a OMC deve enfrentar isso como um desafio, principalmente na questão das barreiras não tarifárias, principalmente devido ao reflexo da pandemia e à possibilidade da escalada do protecionismo. Esse possível avanço do protecionismo vai ser desastroso para os países em desenvolvimento. E nas últimas 5 décadas, o Brasil passou de importador de alimentos para um dos mais importantes produtores mundiais. Por isso, a agricultura brasileira tem um papel protagonista no desenvolvimento sustentável e na transferência de tecnologias ambientalmente corretas. Um trabalho que tem sido feito pela Embrapa, que desenvolve projetos com países africanos e da América Latina, por exemplo. Até 2050, a Terra vai abrigar 1/3 a mais de pessoas que a população atual. Produzir comida e energia para este novo mundo é um dos grandes desafios para o Brasil e outros países agrícolas, que terão que aumentar a produtividade de maneira equilibrada e sustentável. Como desenvolver soluções tecnológicas para garantir segurança alimentar e poupar os nossos recursos naturais? Como aumentar a nossa produção agrícola sem comprometer os ecossistemas e a biodiversidade?
Como criar uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas? É para dar respostas a essas questões que a Embrapa Meio Ambiente se dedica todos os dias à pesquisa e à inovação tecnológica no campo. Na sede de Jaguariúna, no estado de São Paulo, um time multidisciplinar de profissionais desenvolve pesquisas em laboratórios, fazendas experimentais e em áreas de preservação. Com o objetivo de fortalecer uma agricultura sustentável e eficiente para o país, a Embrapa Meio Ambiente realiza pesquisas sobre qualidade do solo, da água e investe na criação de novos produtos que visam a manutenção da nossa biodiversidade. Um exemplo é o desenvolvimento de bioprodutos que combatem as pragas e doenças e as pesquisas com abelhas que aumentam a produtividade das culturas agrícolas. Atua também na criação de softwares e aplicativos que promovem a correta gestão ambiental das propriedades rurais e facilitam o manejo da produção. Além do investimento nas mais modernas tecnologias na área produtiva, a Embrapa também estimula a agricultura familiar e as práticas de agrofloresta e agroecologia. Fomenta a agricultura de baixo carbono e os modelos de integração lavoura-pecuária-floresta, incentivando a redução de emissão de carbono, o uso racional de insumos e dos recursos naturais. A Embrapa é referência mundial em pesquisa sobre agricultura e mudanças climáticas, com importantes estudos sobre a adaptação de culturas agrícolas e a mitigação dos impactos, orientando políticas públicas para a elaboração de diretrizes sustentáveis para a agricultura do país. O desafio agrícola brasileiro é grande, mas a Embrapa Meio Ambiente tem construído caminhos frutíferos que priorizam o bem-estar social dos produtores e da população. Com tecnologia tropical, cultiva o solo do conhecimento com pesquisas de ponta e planta inovação para colher soluções sustentáveis para o nosso futuro. Conheça a Embrapa Meio Ambiente, unindo pesquisa e tecnologia para preservar o meio ambiente e promover a segurança alimentar para todos. Doutor Renato, a Embrapa tem inclusive um trabalho, por exemplo, de transferência de tecnologia em sistema de produção de caju e mandioca no Haiti. Essa promoção das atividades científicas são estratégicas para o desenvolvimento econômico e social dos países? A Embrapa é uma instituição maravilhosa, né, que tem um dever fundamental para prestar essa estratégia de cooperação em prol de um desenvolvimento sustentável, né? A Embrapa ela deve estar cooperando e compartilhando tecnologia com vários países, sobretudo o continente africano, na nossa América Latina, América Central, as ilhas caribenhas. A Embrapa ela tem um papel que é vital, por exemplo, em compartilhar tecnologia, não só com as grandes empresas, as grandes propriedades, como também para a agricultura familiar, né? Que é base de sustentação de grande parte da nossa população, no marco da desigualdade brasileira. E não só ante a realidade brasileira, como também em todo o nosso continente americano e na África, na Ásia. Esse papel que a Embrapa pode jogar no cenário mundial de afirmação de um desenvolvimento sustentável através de tecnologias para uma agricultura sustentável é vital. E o Brasil poderia ser um ícone nesse cenário. E doutor José Eduardo, o novo marco legal da ciência e tecnologia, que entrou em vigor em 2018, ajudou a simplificar a gestão de projetos de inovação no país? Bom, o Brasil se comprometeu com os ODS em apoiar a pesquisa e a inovação, estabelecendo a necessidade de aumentar o uso de todo tipo de tecnologia de capacitação. Portanto, o novo marco legal é um instrumento importante para as empresas, para a academia e para o governo brasileiro. Ele tem o potencial de facilitar tanto o desenvolvimento quanto o acesso a novas tecnologias. Gostaria de destacar que um passo importante foi a regulamentação das encomendas tecnológicas. Essa realmente tem grande potencial de incentivar a produção tecnológica interna e também reduz os riscos legais
tanto do governo quanto do setor de ciência e tecnologia. Complementando o que o doutor Renato falou, não é só a Embrapa, nós temos outros players importantes no Brasil, que é o caso da Fiocruz, que leva tecnologias na área de saúde, principalmente para países na África, e a Caixa Econômica, por exemplo, que leva a tecnologia do cadastro único aos países que implementam ou tentam implementar o programa Bolsa Família. Legal. E, doutor Renato, a promoção da competitividade empresarial, que o senhor estava falando agora há pouco também, nos mercados tanto nacional como internacional, também é um ponto positivo para promover a inovação? Sem dúvidas. A competitividade ela é importante porque quando o Estado ele promove a competitividade entre as empresas privadas, ele faz com que essas empresas privadas também invistam em tecnologias capazes de fazer que sejam mais competitivas. E isso é um ganho para todo mundo, para as empresas que vão estar na ponta da tecnologia, para os consumidores que estarão colhendo os frutos dessa tecnologia e também para uma sustentabilidade se essa tecnologia se der no âmbito daquelas ações que devem ser tomadas pelas empresas para que suas atividades se deem no marco de sustentabilidade. E isso é importante porque, recentemente, aprovou-se no âmbito, por exemplo, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, a declaração sobre responsabilidade extraterritorial dos Estados. Os Estados também devem estar responsáveis pelas ações das empresas que têm a sua sede nesses países, quando executam suas atividades em outros países, vai dizer, multinacionais estrangeiras que estejam aqui no Brasil produzindo alimentos, sementes, devem obedecer ações e trabalhar dentro de um marco de sustentabilidade, porque na perspectiva dos direitos humanos, a responsabilidade extraterritorial dessas empresas também caberá aos estados que albergam as sedes dessas empresas. Excelente. Muito obrigada, doutor Renato, pelas explicações. Queria também agradecer muito ao doutor José Eduardo pela participação no nosso programa. E o Preservar Lei fica por aqui. Até a próxima.